Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live e hoje vamos receber aqui Liliane Emanuele. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí preparado para a gente começar a nossa live? Tentando aqui colocar o tema. Aqui. Elton, boa noite, seja bem-vindo. Opa, ela está aqui, a professora chegou. Chega, a aula começa, né? É sempre assim. Vamos só aguardar ela entrar, né? Olha aí. Boa noite. Boa noite, Liliane. Tudo Como bem? estamos, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, bem. Como é que tá Goiânia? Goiânia tá um clima de calor, às vezes à noite dá uma esfriadinha, mas tá um clima bacana, tá gostoso. Eu não sei se eu já cheguei a comentar com você, mas eu nasci em Goiânia. Ah, você comentou até que seus pais Pois moram é, no setor, acho que no mesmo dos meus pais também. No Parque pois é, Amazônia, exatamente. coisa assim. Pois é, exatamente. Então, a gente está esperando o pessoal ir chegando aos poucos, né, tal. Muito bom, assim, estar contando com você nessa live, viu? Muito obrigado por você ter aceitado, né? E, assim, queria informar, a gente já conversou entre nós, mas eu queria informar o pessoal que a gente vai terminar a live 10 minutinhos mais cedo, porque a Liliane tem outra live já agendada, né, previamente agendada, e para ela dar uma respirada, assim, né, retocar, né, a make, né, tal, para entrar na outra live, né? Pois é. Encher a garrafinha de água de novo. Encher a garrafinha de água de novo, olha aí, Professor e gente. Ela vai, garrafinha é pois é, você vai sinônimo, encher a garrafinha porque vai ter muito assunto aí, né, para a gente explorar, para a gente com falar, né? certeza. E vai ser Pois um é, papo enquanto. muito gostoso, né? De falar de educação, falar de Paulo Freire. É sempre muito bom para os que não conhecem, conhecê-lo, né? Esse grande marco. E para os que já conhecem, apreciá-lo ainda mais. Exatamente isso. A minha esposa entrou aqui, ela disse um beijo para você, Ah, tal. obrigada. A minha esposa entrou. Bom, me fala um pouquinho, Liliane, sobre o canal Uma Professora Espírita. Como concebeu esse canal assim? Como é que você teve essa ideia, tal? O que te inspirou assim? Você foi um sonho, foi uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier? Como Oh, é que foi que aconteceu? quem dera, né? Boa noite a todos, primeiramente, né, meus Boa amigos? noite, ó. A cientista É, espírita entrou, viu? O negócio agora tá ficando entrou meu sério. amigo Pedro, tá aí também. A galera entrando aí, aos pouquinhos o pessoal vai entrando. Arthur, toda a turma. A gente Isso, vai vendo os rostinhos entrando aí, já de antemão já exatamente. agradeço, né? Esse momento aí com todos. Então, começou assim, eu tinha o meu perfil pessoal normal, né? E aí, nessa pandemia, eu pensei em, assim, mudar, falar, gente, vamos usar esse Instagram de uma forma útil, né? Porque acaba que a gente ficou ali na pandemia, bem no início, um pouco perdido. Eu, então, como professora de formação, né? E aqui na Prefeitura de Goiânia, a gente ficou, assim, às vezes um pouco ociosa, aguardando essa questão se vai dar aula online, se não. E aí essa pandemia ela foi começando a me preocupar a mente. Eu falei, não, além dos livros que eu me propus a ler, que eu estou tentando conseguir, né, com a minha meta aí da pandemia, vamos dizer assim. E aí eu falei, não, vou transformar esse Instagram em uma ferramenta de trabalho, mas de um trabalho espiritual, vamos dizer assim, né? E aí veio o nome. Eu falei, gente, como que até então era Liliane Emanuele, meu nome. E aí eu falei, gente, que perfil, que nome que eu vou dar para esse perfil? Eu pesquisei, aprendi, já tinha. O estudante já tinha todos os espiritismos. Então eu falei, gente, tá. Aí eu falei, ué, vou. Aí peguei pelos meus alunos. Professora, qual que é a sua religião? Falei, então, a professora é espírita. Falei, gente, ó. Então, peguei, lembrei deles aí, né? Então, essa questão, uma professora espírita, mas igual eu disse até nos meus stories antes da gente começar a live, né? Não no intuito, assim, de
impor que não, eu estou aqui para ensinar tudo do espiritismo. Não, porque no espiritismo ninguém é professor, né, meu amigo? Todos somos eternos aprendizes. Então, os IGs, então, de diferentes nomes, enfim, acho que mas todos na busca de um mesmo propósito, né? Dessa divulgação do evangelho, de Cristo, né? Primeira coisa. E socializar aí com o pessoal e levar esse alento que o espiritismo traz para todos. Essa foi meu boom, assim, da pandemia, que tá dando resultado, tá sendo bacana. Eu tenho que dizer que essa pandemia está sendo muito, mas muito produtiva também, porque eu tenho conhecido pessoas assim que vieram para somar mesmo, né? Incluindo entre essas você, né, Liliane? Sim, E assim, realmente está tendo uma reviravolta e assim, eu sei que infelizmente os motivos reais não são muito bons, porque tem pessoas que perderam entes, né, da sua família, claro, né, por causa da doença. Mas tem esse lado, né? Que é essa janela, né? A porta se fechou, a janela, né? Se abriu, né? com certeza. É, Liliane, talvez não, assim, é do nosso conhecimento, mas é bom a gente falar, né? Allan Kardec, ele, na verdade, ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse nome grande, E né? Parece o o meu. nome, pois é, exatamente, Meu pois é, também tem umas é um nome grande, é. nome grande. Pois é, pessoas nobres, né? Nomes grandes e tal. Pois é, e ele, na França do século XIX, ele era um professor, ele era um educador. E mesmo naquela época sendo educador, ele era um educador assim, como se diz hoje em dia, né, fora da caixinha. Porque ele Uhum. instigava os alunos a ter o raciocínio livre, sem amarras, sem limitações de que tem que seguir aquela cartilha, seguir isso aqui, só pode ser assim e tal. Opa, o cientista falou aqui, ó, as pessoas responsáveis por serem guias de todas as profissões, os professores, gratidão aí, ó. O cientista falou. Ah, Sempre. aí, olha só, então assim, ele tinha essa pegada já com a educação de ser assim, revolucionária e ao mesmo tempo libertadora, né? No Sim. filme Allan Kardec, de Wagner de Assis, já deixa isso bem claro. Então, Logo no assim, início, né, Ed? logo no início, exatamente. Então, assim, esse tema é muito sugestivo, né? Paulo Freire e Espiritismo dá uma aula, é uma resposta é uma pergunta que eu não sei se a gente vai responder assim na íntegra, né? Talvez assim seja até interessante essa resposta, essa pergunta reverberar para que hajam respostas de acordo com, né, tal. Mas Claro. assim, Paulo Freire, ele realmente assim é um revolucionário, né, da educação, né? Uhum. Se for pensar assim, ele se chamava Paulo Régulos Neves Freire, ele é de Recife, nasceu em 1921. Ó, eu tô Fazendo uma biografia aí, passando certo? aula aqui para a professora. Eu vou ver se a Muito professora vai me bom. aprovar no final do Aqui não curso. é diferente não, amigo. As anotações. Professor, anota, registra. Pois é, ele influenciou, ele era educador, filósofo brasileiro, ele influenciou o movimento Pedagogia Crítica, ele é patrono da educação brasileira. Olha só que isso, né, não é qualquer um, né? Veja bem. Tanta gente boa na educação e ele é o patrono, hein? Na educação Sim. brasileira. Ele recebeu vários prêmios, né? Foi 35 títulos de doutor honoris causa, né? Dentre eles, as universidades de Cambridge e a que tem lá na França, que eu esqueci o nome, esqueci. Não Não anotei, lembro esqueci. agora. Sorbonne. Sorbonne. E também, você sabia uma curiosidade, a UFG, ela também condecorou ele com esse título, doutor honoris causa. Olha só, hein? Que beleza. E ele também foi premiado pela Unesco, né? A Unesco é o braço da ONU que dissemina a cultura, a educação, né? E dentre outros, né? Em 1986, né? Educação para a Paz. Então, assim, o que você pode dizer para nós sobre Paulo Freire, assim, em complemento, né? O que eu falei, que eu não falei tudo que eu escrevi. Não, claro. Mas então, igual você já iniciou, né? O Paulo Freire e o Espiritismo dá uma aula. Vou responder a sua pergunta assim no começo. Dá uma aula e tanto. E, inclusive, dá para a gente abordar vários temas, né? Com essa perspectiva freiriana, vamos dizer assim. Né? O Paulo Freire ele nos trouxe essa pedagogia da libertação, uma pedagogia libertadora. E ele costumava falar muito, Ed, que essa pedagogia libertadora não era só para o campo do ensino, mas da ciência,
da tecnologia, né, da religião, da questão política, principalmente, né? Paulo Freire, ele se formou, que muitos, assim, às vezes confundem, ele era professor, mas ele se formou em Direito, né? Então, após essa formação dele, aí ele falou, isso, do Herculano Pires, muito bem lembrado. Então, ele se formou em Direito, né? E aí passou por uns pequenos ajustes aí nessa questão desse movimento dele. Ele era uma pessoa, assim, criada em família extremamente tradicional, né? Então, aí, às vezes, por exemplo, muitas pessoas vieram me perguntar, mas Liliane, Paulo Freire não é, assim, voltado para a pedagogia? Qual que é a relação dela com o espiritismo em si? O pai do Paulo Freire, não sei se muitos sabem, ele era espírita, né? Eu Sim. não sabia. Pois é, o pai de Paulo Freire era espírita. Só que ele faleceu quando Paulo Freire tinha 13 anos de idade. E aí, uma coisa que ele cita até numa palestra que ele fez na PUC, até no YouTube, é de fácil acesso para gente, quem quiser pesquisar. E aí ele fala, né? O jornalista pergunta para ele qual que era essa relação da infância que ele teve, qual memória, qual marco. E ele fala dessa questão da religiosidade do pai e da ética e respeito do pai. Por quê? Porque a mãe era católica, o pai espírita. Só que a mãe, mesmo naquela época, ela tentava aceitar o catolicismo, mas não acreditava em algumas vertentes, né, que o catolicismo tentava impor. E aí, o que acontecia ali naquele momento? O pai respeitava, né, a opinião da mãe, a mãe respeitava do pai e dava tudo certo. Só que Paulo Freire seguiu a linhagem da mãe, né? Naquela época, a mãe, o filho ia, né, sempre mais pro lado da barra da saia da mãe, que é coisa normal, né? Então chegou a época da primeira comunhão dele. E aí ele foi e virou pro pai e pediu pro pai na primeira comunhão dele. E aí o pai, claro, né, como um espírita muito esclarecido, seguidor de Allan Kardec, né, que ele enfatiza isso nessa palestra que ele deu lá da PUC. Aí o pai dele bravamente falou assim, não, meu filho, claro, com todo prazer, toda honra. E aí ele falou, gente, essa foi a maior lição de ética, de solidariedade e de respeito. Porque ele nunca tinha conversado sobre espiritismo com o pai, para você ter ideia, né? E nem o pai tinha forçado ele a ir, né, para evangelização, que fosse daquela época, né? Então, o respeito já começava ali dentro da casa deles e naquela época. É bom a gente enfatizar porque era-se muito essa questão, principalmente do ensino, né, religioso, do catolicismo, né, que era muito predominante, né, nessa época. E aí, então, essa questão do respeito começou daí, essa admiração com o espiritismo. Mas ele seguiu esse viés católico, porém chegou mais na frente, quando a gente vai estudando, né, principalmente na área dele do direito, e aí depois logo se embrenhou aí nessa questão da pedagogia, né, do ensino, tanto nas faculdades quanto em outros segmentos, né, do Movimento Sem Terra, que também ele já atuou lá com maestria. Então ele percebeu e foi entendendo que essas coisas foram ficando um pouquinho para trás. Esses conhecimentos do catolicismo que às vezes engessavam, ele foi deixando um pouquinho de lado. E aí, a partir daí, né? Então, ele, desde os 13 anos, ele já começava a ser instigado, né? Tanto pela essa questão do pai. E aí, ele foi tentando formular essa questão das ideias dele. Lógico que depois disso. O Paulo Freire, ele foi muito conhecido a partir daquele movimento de Angico. Eu não sei se você conhece, né? Que foi um movimento que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, né, em que ele tinha que alfabetizar. Ele foi proposto, né, pelo governo da época, mais de 300 pessoas, eu acho que não me recordo aqui a quantidade exata, mas foi mais de 300 pessoas, né, que Foram trabalhavam no canavial. 300 cortadores de cana de açúcar. Sim, e eles trabalhavam num canavial, né? E aí foi proposto para ele, então, já que ele tinha esse método libertador, né, que não era nada opressivo, então vamos testar esse método seu, Paulo Freire, ver se presta mesmo, né? E assim ele fez. E aí, em 40 horas, pessoal, em 40 horas, né? Ele alfabetizou mais de 300 adultos. E aí foi onde ele ficou conhecido mundialmente, não só aqui no nosso Brasil, né, mas mundialmente. E aí esse movimento... E foi em 45 dias.
Oi? 40 horas, 45 dias, 40 horas aulas. Isso. E aí ele foi começado, assim, vamos dizer, apedrejado em certos pontos, né? Por questões principalmente políticas. Porque a gente tem que analisar, pessoal, igual eu gosto muito quando eu vejo em perfis espíritas a questão da discussão da religiosidade com política, com educação, né? Porque o espírita, ele tem sim que discutir sobre isso, porque a gente não vive só dentro do centro espírita, né, Ed? Então, a gente tem que ter essa abordagem. Em algum momento vai chegar esse momento para você discutir. Igual as pessoas falam assim, não se discute política, futebol e religião. Não, se discute sim. E aí você estuda um pouquinho para você ter embasamento teórico, né? Para você poder falar coisas pertinentes. Não também falar, às vezes, coisas avulsas de senso comum. Que Paulo Freire e senso comum não combina. Né? Então, assim, a partir daí, e aí foi em meados, assim, de perto do golpe militar, né, de 64, ele foi exilado, porque esse movimento dele aí de libertação incomodava os grandes, né, incomodava a burguesia, porque é muito melhor você ter, isso eu falo com, assim, propriedade, Ed, porque infelizmente nós temos ainda alguns resquícios, né, da ditadura, né, na nossa sociedade atual. Então, essa questão de você enfileirar as carteiras para poder dar aula, aquela questão do conhecimento bancário, de você só depositar conteúdo, né? Hoje, na Prefeitura de Goiânia, graças a Deus, eu falo assim que hoje eu sou funcionária pública, né? Passei no concurso em 2010. Então, assim, eu gosto muito da metodologia porque ela segue a linhagem, né, de John Dewey, de Paulo Freire, de Vygotsky, que pega mais esse viés dessa pedagogia libertadora, onde nós não começamos a ensinar a criança pelo conteúdo. A gente começa a partir do que a criança nos traz de dentro. Porque a gente tem que entender como profissional, como educador, que ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem uma espiritualidade. Então, ele tem uma vivência na casa dele, que às vezes é legal ou não, na grande maioria não é muito legal, que são os relatos das nossas crianças, né, que chegam para nós. Então, eles têm a sua religiosidade, nós temos que respeitar. E aí entra a questão do... Foi John Dewey mesmo que pregou a questão da escola, a educação pública, laica e gratuita, né? Então, a gente, olha para você ver, a gente não está engessado em um filósofo só, em um teólogo só, né? A gente está pegando várias vertentes pedagógicas, várias contribuições que tiveram no ensino, para a gente poder fazer a reflexão da nossa prática. E aí, isso, no espiritismo, gente, eu pego essa questão ainda do todo, né? De analisar o educando, porque Paulo Freire não falava aluno. Aluno era naquela questão mais do tecnicismo, né? Da educação bancária, que ia depositando o conteúdo ali. Ele faz essa, igual o banco, né? Essa comparação. Então, isso, lá no capítulo, eu estava até anotando aqui, Ed, no capítulo 7, na instrução dos espíritos, orgulho e humildade. Eu quero ler só um pedacinho aqui, só para a gente fazer uma reflexão. Ele fala assim, ó. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que dela vos foram dados são raramente seguidos. Contudo, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não. Pois que referido sentimento iguala os seres humanos, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os conduzem ao bem. Só esse pedacinho aí para a gente poder encaixar na fala de Paulo Freire, porque ele fala totalmente dessa questão de levar o conhecimento aos pobres, aos fracos, aos oprimidos, não no sentido literal da palavra, mas dessa pessoa que não tem acesso ao conhecimento, Ed. Essa pessoa que não teria nenhuma chance em relação a uma sociedade totalmente, né, não democrática, né? Vamos dizer assim, em alguns momentos, né? Aí entra da política que a gente vai adentrar muito na questão partidária, mas na questão humana, né? Que Paulo Freire, ele era muito humano, ele preocupava, sim, muito com isso, né? E aí entra também nessa questão da gente falar da questão da caridade, não ser somente material, né, Ed?
Então, a caridade ela vai além disso. E olha a quantidade de pessoas que Paulo Freire pôde incentivar essa questão de você, gente, poder escrever o próprio nome no RG. Isso para alguns é muito simples, mas para aquela sociedade, para aquelas pessoas que estavam ali buscando, né, uma melhoria, um ganha-pão para os seus familiares, gente, isso tudo. Era tudo, significava muita coisa para eles. Né? Então, eu, como defensora do Paulo Freire, eu acredito muito nessa questão dessa libertação que Kardec nos propôs, né? Isso em tudo, gente. Né? Outra coisa também, que lá no trecho do livro da Pedagogia do Oprimido, até que o Vitor citou aí, né? Ele fala assim, ó, Ed, vou ler um pouquinho só para você ficar emocionado. Se nada ficar destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Por que é tão difícil amar? Amar o próximo, né? A gente se colocar no lugar do outro, dar a oportunidade das pessoas aprenderem, gente. Aprender a ler, escrever, aprender a você ir no supermercado, saber fazer a conta, né? E ali, então, gente, é magnífico, assim, né? Se a gente for analisar em todas essas concepções aí, a gente vai longe. Vai umas Ô, 3 Vivi, lives aí, né, gente? é, tem uma máxima do Paulo Freire que eu, particularmente, assim, eu já refleti muito sobre ela, ela me emociona toda vez que eu começo a pensar sobre ela, assim, que é a educação emancipa o homem. Sim. Olha só esse movimento de emancipar, emancipação. Eu fico imaginando, assim, alguém que viaja pela primeira vez para Pequim ou Tóquio, o Oriente, né, sei lá, Bangalore, né, tal. Aí olha aqueles lugares, aquelas escritas lá, né, aquelas letras assim que não tem nada a ver com a nossa matriz latina, né, tal. Uhum. E vê apenas desenhos, Uhum. ícones que não consegue relacionar, sabe? Que eu fico imaginando assim, o que se passa pelo analfabeto quando ele está ele sai, por exemplo, da sua, né, pequena cidadezinha, né, como aconteceu nos êxodos rurais, né, no Brasil e tal, e vai para a cidade grande e vê lá o itinerário do ônibus escrito, não sei o que, tal, aquele monte de placa, aquela coisa toda assim, chega a ser até uma poluição visual em alguns casos, mas com palavras escritas e a pessoa não consegue ler. Puxa vida, E você sabe que é o pior, como Ed? deve ser difícil isso? Isso, a gente está falando ainda de uma questão de outras línguas, de outras culturas, né? Que cultura é uma coisa também que Paulo Freire defendia muito, né? A questão cultural, que a gente tem que respeitar, entender e saber articular essa questão cultural, né? Das pessoas. E aí, o pior disso tudo não é você não saber ler a outra língua, vamos dizer assim, né? É você saber ler a sua língua materna, sua língua mãe, e não entender nada. Por quê? Porque aquilo não faz sentido para você. Então, dentro da pedagogia, né, nós tentamos levar para o aluno essa questão que o conhecimento ele tem que partir da criança, né? E aí, porque isso vai ter sentido para ela. Então, eu, enquanto pedagoga, eu vou lá ensinar que o Ivo viu a uva para o meu aluno de 6 anos de idade, da escola pública, aqui do Jardim Guanabara, Goiânia, que nunca chupou uma uva, que nunca comeu uma uva, né? Ele pode até conhecer um Ivo na vida, né? Então, nós temos que tomar essa questão muito cuidado, ela é uma questão assim, muito criteriosa, né? Em como alfabetizar um aluno. Então, começa daí, dessa questão da alfabetização, né? Então, é partir do princípio que eu tenho que levar algo construtivo, algo concreto, algo atrativo para essa criança, para esse jovem e para esse adulto. Que, por exemplo, a gente vai assistir aí várias lives, né? Hoje, que é o que a gente tem. Então, por exemplo, eu falei, gente, esse tema que o Ed me trouxe, às vezes assim, a pessoa, não, mas aí a gente vai falar de Paulo Freire, vai falar só de pedagogia. A gente parte do princípio pedagógico porque ele é um autor, né, um filósofo brasileiro, gente, olha para vocês verem, né,
que trouxe grandes contribuições, não é só para o curso de pedagogia, para a formação de pedagogia, mas para a prática pedagógica, a didática de qualquer segmento, seja ele dentro de uma empresa. Quem que não preserva valores éticos e morais? Paulo Freire ensinou isso. Paulo Freire nos trouxe isso. E o que é o espiritismo? A ética, né? Nos traz isso constantemente, que nós temos que ser éticos, respeitosos, né? Termos benevolência, termos indulgência. Gente, tudo isso. Então, assim, então você está me dizendo que Paulo Freire, ele é comparado, então, com Allan Kardec. Não, não é isso. Eu não estou comparando Paulo Freire com Allan Kardec. Não é essa a intenção minha e do Ed, com certeza. Mas trazer essa pessoa, esse vulto, vamos dizer assim, como uma grande contribuição, né, para nós, enquanto seres humanos, que a gente tem que, sim, pensar naquele próximo, e a questão também da gente lembrar, de que, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, não, mas o espírita gosta muito de falar isso também. Não, vou deixar para a próxima encarnação, que aí eu começo mais a trabalhar na caridade, né? Então, eu vou deixar na próxima, tá? Na próxima eu sei que eu tenho que fazer. Então, o espírita, ele gosta muito de acumular, né? Depois, para a próxima reencarnação. Só que ele esquece que a omissão também é uma falha. Olha, deixar para a próxima vida é igual o Rossandro Clige fala, né? É pagar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Justamente. Vai virando uma bola de neve. É Vai perigoso. virando uma bola de neve. Então, olhe para você ver como que todos esses assuntos, eles estão conectados. Educação, política, né, religião, cultura, ciência, estão todos na mesma sintonia, tá tudo ali relacionado, né? Uma coisa também que eu anotei aqui nas minhas várias anotações aqui para poder... Porque a gente anota para não se perder, né, Ed? Aí junta eu e o Ed que fala demais, aí já viu. Uma coisa também que eu observei muito, assim, que nas falas de Paulo Freire, é que ele fala assim, ó, entender o universo que vive o aluno é fazer sentido para a pessoa que aprende. Então, o que é isso? Isso, vamos levar para o lado pedagógico, para o lado Paulo Freire. Ó, o Felipe aí cutucando, política. Nem se fala. Paulo Freire, se eu tivesse agora, ele ia dar um... Não, uma coisa é a política. Uma coisa é a política, que é relacionada àquele que vive na polis, né? Que é a cidade. Outra coisa é a política partidária, que é aquela que envolve o parlamentarismo, a negociação e, infelizmente, as negociatas também, né? Mas vai lá, Lili. Então, essa questão do fazer sentido para a pessoa, né? Você ensinar aquilo que ela esteja, às vezes, com sede de aprender, né? Então, por exemplo, ele criou o método do pedagogia do tijolo, vamos dizer assim, né? Foi conhecido, né? Então, ele chegou lá para o pessoal, né? Um grupo de adultos, né? Porque isso ele fez em vários momentos da sua vida, né, pessoal? Então, assim, ele foi ensinar para as pessoas a palavra tijolo, que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. Nossa, mas, gente, isso é possível? É possível. Mas, lógico que tudo, né, para toda prática, você tem que ter aquela essência, você tem que ter um estudo e tudo mais. Muito bem, Felipe. Política diferente de politicagem, muito bem. Então, ele começou com as sílabas tijolo. Do ti, vamos lá, o que a gente vai formar com o ti? Gente, isso na educação de jovens e adultos, eu falo que eu também já dei aula no EJA, né, ou EAJA, Educação de Jovens, Adultos e Adolescentes, dá muito certo. Você trabalhar com aquilo que eles estão com vontade de aprender, daquilo que os meninos vivem, né? Então, o conhecimento ele tem que fazer sentido, tá? Aí vamos voltar para o espiritismo agora. Se o conhecimento tem que ter sentido para a pessoa aprender, tá? Aí a pessoa chega pra gente lá na casa espírita, Ed, ela tá querendo saber sobre o espiritismo, conhecer sobre o espiritismo, né? Aí você vai lá e enche a pessoa Lili, de livros. só um minutinho. Espírita. Sim. Eu queria dizer o seguinte, que Paulo Freire, ele é filho de um homem espírita, ele se denominava cristão, e sendo cristão, ele não coadunava com práticas materialistas. Então, assim, Paulo Freire, ele não era, assim, espírita, mas ele era católico. E para deixar claro para as pessoas que estão assistindo aqui, que o que dizem dele aí, que inclusive tem um filósofo que mora fora do Brasil, que diz que é filósofo,
fala muito mal dele, isso aí é fake news, gente. Por favor. Cultura de WhatsApp, aqui não cabe. Aqui a gente tem fontes fidedignas, tá bom? É isso. Vai lá, Lili, desculpa aí. Não, que é isso. Até citar, isso é extremamente importante que você falou, porque, por exemplo, nas minhas pesquisas, porque a gente faz esse preparo, né? Então, eu encontrei vários vídeos, alguns amigos me mandaram, né? Que falavam essa questão mal do Paulo Freire, né? Inclusive, nós passamos por um momento crítico, né? Agora, esse ano aqui do Brasil, com essa questão de pessoas estampando, falando, igual o Gabriel citou aqui, né? Do apoio à liberação de drogas, aborto, enfim. Uma coisa, Gabriel e colegas, né? Irmãos que estão aqui. Paulo Freire, em nenhuma das suas falas, ele falou que apoiava isso. Agora, se um seguidor dele apoia isso, aí a questão entra do livre-arbítrio. Por exemplo, eu sou seguidora de Allan Kardec, né? Aí eu crio aqui uma inverdade, né? E aí ela se torna verdade para mim e eu vou disseminar aquilo, como se fosse Allan Kardec falou. Mas não foi. Então você vai nas obras, né? Para a gente conhecer a pessoa, a gente vai nela. No caso dos autores, né? A gente vai nas obras, naquilo que ele acredita. Então, como estudiosa do Paulo Freire, dentro da pedagogia, eu não li, nunca li, que Paulo Freire apoiasse a liberação de drogas, aborto e tudo mais. Isso, gente, eu falo porque lógico que ele iniciou sua carreira, né, lá no Partido dos Trabalhadores, né? Porque, gente, pensa comigo, quem que tinha menos força ali, né, naquele momento? Eram as pessoas mais pobres mesmo, que estavam ali nos canaviais, estavam ali nas construções e tudo mais, iniciando todo esse processo aí. Só que era muito desigual, gente, ainda a gente sabe disso, né? Só que a gente vai analisar agora como espírita, espiritualmente falando, né? A gente sabe que tudo é a lei de causa e efeito. Cada um está aqui, né, de acordo com o seu merecimento, né, dentro da sua classe social, enfim, da sua vida, do seu plano reencarnatório. Mas cada encarnação é única, né? Então a gente tem que sim dar essa oportunidade para o espírito, para a pessoa, né? Dela aprender, dela crescer, dela evoluir. É a nossa função, é o nosso, como que eu falo assim, a nossa meta como encarnado, não é evoluir, não é evolução. Né? Então a gente tem que dar oportunidade para todos. Lili, olha só, você tinha falado aí sobre ensinar para as crianças, né? O Ivo viu a uva, né? Isso aí era um método de cartilha que se aplicava até então para alfabetizar adultos, porque eles achavam que alfabetizar adulto igual alfabetiza criança dá certo, e não dá certo. Então, assim, como o Brasil é um país diverso, um país grande, né, com diversidade, graças a Deus que o país tem diversidade, né? Então, assim, você aplicar, por exemplo, esse conceito, vamos dizer assim, né? O Ivo viu a uva, num lugar onde as pessoas, na época, não sabiam o que era uva, que é o Nordeste brasileiro, hoje sabe, né? Houve um movimento de inclusão social aí, então hoje sabe. Mas antes não sabia o que era uva. Não, aí o que acontece? O método Paulo Freire pegava, era conhecer o seu público, primeiramente, conhecer o seu público, e a partir dos conhecimentos que me traz, eu vou jogar, eu vou oferecer o ensino. Do jeito que para fazer uma parede, a gente coloca tijolos um ao lado do outro de uma forma assim que vai dar sustentabilidade para essa parede, e com várias paredes eu posso fazer uma casa. O conhecimento no método do Paulo Freire era esse: você vai juntando as sílabas, você vai formando as palavras, e essas palavras você vai construindo o conhecimento. Então era dessa maneira que coloca. O método Paulo Freire, também ele é interessante por isso, porque o objetivo da alfabetização dos adultos é promover também a conscientização acerca dos problemas cotidianos e mundiais também, não é deixar coisa estanque, por exemplo. O que acontece no seu bairro, na sua rua, qual o problema que você vive, é isso. Então, né, vamos estudar sobre isso, vamos aprender a alfabetização em cima disso. Então, daí vinha. Agora, eu tive um insight também, estudando sobre um método Paulo Freire, que eu conhecia pouco, que é o seguinte: quando você vai falar de espiritismo pela primeira vez para um adulto, que nunca ouviu falar, um materialista, você vai chegando já e atacando a doutrina pura, assim, jogando, aquela coisa toda assim, já... eu que sou goiano, a gente fala, né, passar o trator de frente, de ré, assim, na pessoa. Não, você tem que... É bom você conhecer a pessoa, conhecer a realidade dela, e depois você ir colocando
assim, oferecendo conhecimento. É daí que é interessante que esse método do Paulo Freire inaugura uma coisa interessante, uma visão interessante, que a educação, ela não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Do jeito que você educa, você também é educado. Sempre. É Sabe, tem a esse relação de movimento. Isso que é ensino-aprendizagem. fascinante no método dele, né? E isso é igual como nós iniciamos a fala, né? Por exemplo, uma professora espírita. É porque eu estou aqui querendo ensinar de espiritismo para vocês? Não. Pelo contrário, e quando eu não sei, eu falo, gente, nossa, eu não sei, eu não cheguei nessa parte de Kardec ainda. Você me ajuda? Ou vamos estudar juntos, né? E isso, é igual eu falei, Paulo Freire, gente, é em qualquer situação, é na vida. Então, essa relação ensino-aprendizagem, essa relação professor-aluno, ela tem que ser restabelecida em todos os segmentos. Então, da mesma forma que eu contribuo para aquele aluno, eu estou completamente aprendendo com ele. Né? Então, por exemplo, outro exemplo de sala de aula, que é a minha vivência. Eu formei uma atividade lá e coloquei um foguete. Né? O foguete, o texto, tal. E o aluno virou para mim, francamente, Ed, ele falou assim, professora, eu nunca vi um foguete. Aí eu falei assim, eu chamo Eduardo. Eu falei, Eduardo, e aí? Nem no celular da sua mãe? Ele falou, não, minha mãe não tem celular. Aí tá, mas aí eu falei, então você nem na internet? Ele, não, professora, a gente. Aí ele foi contar a vida dele. Eu moro na fazenda, né? Eu tenho tantos irmãos que são muitos, não são poucos, né? Então, assim, essa questão. Pode sim, Espiritinho, pode chamar. Depois a gente conversa no direct. Que às vezes passa tantas perguntas aqui, a gente vai vendo, mas a gente tá numa linha de raciocínio, se parar, corta, né? Inclusive, que eu Então a pedi gente vai desculpa aí porque a analisar. gente não está conseguindo responder tudo a contento. Pedi desculpa para o pessoal que está participando. Continue participando, gente, por favor. Continua, pode falando aí. E aí, o Ed, foi extremamente importante. Falei, gente, eu tenho que repensar melhor antes de formular as minhas atividades, sabe? Eu tenho que pegar, sim, algo que seja da vivência dele. Ah, eu quero falar lá dessa experiência lá do homem à lua, né? Mas, então, que eu levasse eles para um ambiente, igual lá na escola tem um ambiente informatizado. Ele não tem acesso em casa, mas eu posso proporcionar isso para ele. Então, olha o tanto que eu estou ganhando com isso também. Estou proporcionando, né, com que aquele aluno veja pela primeira vez, sei lá, na vida dele, um foguete. Como funciona, que sai a fumacinha e tudo mais. Então, isso vislumbra, né, o aluno. E o tanto que a gente aprende com isso. Eu aprendi que eu tenho que repensar, sim, as minhas atividades, o meu planejamento, né, semanal, para que eu possa alcançar esse aluno, para que ele aprenda e aquilo faça sentido para ele. Né? Então, essa é a verdadeira relação. Né? E outra coisa que você falou, muito importante também, cadê? Aqui, você falou agorinha? Anotei aqui e perdi. Tá, enfim. A educação havia. Eu falei que a educação, antes de Paulo Freire, era uma via só. Mas aí a gente viu que agora ele trouxe a coisa de ser uma via de mão dupla. Sim. Você educa e você é educado também, né? Assim, né? No seu caso, você é professor, você pode dizer até com mais propriedade do que eu sobre isso, né? Uhum. O Gabriel disse aí, ó. Sou espírita e apoio os ideais de Olavo de Carvalho, mas respeito quem pensa o contrário a mim. Respeito, primeira coisa, Gabriel, igual a gente conversou aquela outra vez, né? Sou muito falha, tenho defeitos, estou tentando evoluir nessa encarnação. Todos nós, meu amigo, todos nós estamos. E aí que entra o espiritismo, gente, sabe? Essa questão da gente ter ética. Né? Igual, por exemplo, o próprio Gabriel já nos relatou lá no grupo, né, que comentou lá no Facebook, no perfil de uma amiga, e ela não aceitou muito bem, respondeu com grosseria. E isso acontece demais. E aí, como que nós vamos devolver essa resposta para essa pessoa? Com educação, né, com sabedoria, com paciência. Né, que a gente pede tanto paciência para Deus, mas ele não dá lá uma caixinha aqui, minha filha, paciência para você. Não. Ele te dá as provas para você exercer aquilo ali. Né? Como Então, diz o Leandro, como diz um pensador chamado Leandro Carnal, né? A gente deve responder assim às pessoas, mas evitar os adjetivos, né? Evitar o discurso de ódio. Por claro, exemplo, sim. ele falou, o Gabriel deixou aí para a gente que ele é seguidor do Olavo de Carvalho, né? Tudo bem, a gente respeita, né, tal. Mas seria interessante se ele começasse a ler sobre Paulo Freire, né? E comparar as ideias do Olavo de Carvalho com o de Paulo Freire, fazer uma comparação. E ele mesmo colocasse na consciência dele o que é que realmente seria bom para eu seguir. É um ou outro? Só isso.
Justamente. Ó, um comentário importantíssimo da Mailine. Ela falou assim, Paulo Freire, para mim, é a representação de uma luta contra a alienação. Totalmente, Mailine. Paulo Freire se resume a isso. É a questão da pedagogia da libertação. Ele, né, ele queria implantar isso aí na cabeça das pessoas e dar voz a elas. Né? Por que somente uma pessoa que está lá em cima, né, ela tem direito de falar e o outro responder e sim, senhor, não, senhor? Não. Todos nós temos direito. Por isso que ele onde que muitos pegam também, né? Que Paulo Freire era assim seguidor de Karl Marx, né? Mas aí a gente não vai entrar muito profundo nessa questão do socialismo, do comunismo, mas é uma coisa depois para vocês pesquisarem aí como curiosidade. Mas sim, é totalmente isso. Ele queria desalienar o povo, né? Então, por isso que ele associou onde, gente? Lá no Partido dos Trabalhadores, que é onde a gente Eu está quero dar falando um. dessa questão Eu entrando na essa, política. Ele queria essa dar voz pesquisa. para essas pessoas. Essa pesquisa que cada um vai fazer, eu queria dar apenas um pequeno spoiler. O Paulo Freire ele era crítico desse socialismo mais ortodoxo, né? Uhum. Tal. E ele se dizia socialista cristão, ou seja, ele tinha os ideais do socialismo, mas ele não abria mão do cristianismo, né? Uhum. E se a gente for olhar bem ao fundo, né? Eu vejo que essas duas coisinhas se casam muito bem, se a gente for olhar, né? É só olhar o Cristo, não olhe para os cristãos, olhe para o Cristo. Karl Uhum. Marx falava, né? A religião é o ópio do povo. Por que Karl Marx falou isso? Porque ele conheceu os cristãos. Se Karl Marx tivesse conhecido Cristo, será que ele falaria isso? Não sei. Quem sabe? Só na próxima encarnação pra gente saber. Mas é justamente isso, gente. Então, assim, essa educação popular, vamos dizer assim, né? Eu acho que ele até usa essa terminologia, né, nos seus ensinamentos. É isso, de dar voz mesmo a essas pessoas que não se sentiam dignas de ter, gente, nem o direito de ir à escola, nem o direito de ter de ir à igreja, né? Enfim. Mas a gente entender que a igreja somos nós, né? Que o conhecimento é parte daquilo que a gente sabe. Então, tudo aquilo que a gente sabe tem valor, nem que seja um pequenininho, né? Mas a gente reconhecer, ter essa humildade, igual eu falei para vocês, né? A gente não sabe tudo, a gente está eternamente em aprendizado. Então, a gente ser humilde e falar, ó, colega, não sei. E eu falo muito isso, inclusive na sala de aula. Eles chegam com muitas perguntas, Ed. Então, eles bombardeiam a gente, né? Eu dou aula, assim, para alunos. Agora, esse ano eu estava, né? Com alunos de 9 a 11 anos. Então, é uma faixa totalmente uma faixa etária que instiga, que pergunta, que tem muita curiosidade, né? Então eu falo para eles, ó, essa pergunta eu não sei, mas a gente pode pesquisar juntos e amanhã eu trago essa resposta. Pode ser, eles aceitam numa boa. Porque esses meninos que estão agora, esses espíritos que estão encarnando agora, eles são mais compreensíveis, né? Faz todo parte desse processo, né, da questão da regeneração do nosso planeta. Então, até nisso, gente. Então, o que eu quero assim, deixar para vocês de essência de Paulo Freire e relacionado com o Espiritismo é essa questão da ética, do respeito, né, da solidariedade. Acho que ele sempre pregou muito isso nas suas falas, em todas as suas palestras, que inclusive lá fora ele é muito mais citado, né? Na África, que é onde ele disseminou, depois que ele foi exilado, né? Foi para o Chile, foi para a África, foi para os Estados Unidos, para Harvard. Então, foi para lá que ele começou o negócio e trouxe para cá. Né? Então, ele ficou, ó, você vê, ele ficou 16 anos exilado, Ed. 16 anos fora do seu país de origem, né? E aqui a gente não deu valor para ele, meu pessoal. Oh, que é? Pois é, Um tanto é que pecado, vamos dizer assim, né? o livro A Pedagogia do Oprimido, ele só foi publicado no Brasil anos depois. Ele foi publicado originalmente em 64, né, se não me engano, Uhum, mas sim. só em 71 é que foi publicado aqui no Brasil, né? E assim, sobre o método, né, Paulo Freire, né, de educação e tudo mais, né? Uhum, Muito justamente. interessante. Outra coisa que também é importante da gente citar é que Paulo Freire, Ed, ele acreditava na possibilidade de unificação de saberes. E quem... Eu vou dar uma dica. Tem um mineirinho que tinha um bigodinho, que fundou a escola Allan Kardec, que se assemelhava muito com esses saberes, com esses Eurípides, conhecimentos, né?
É lógico. Barçanufo. Eurípides Barçanufo, não tem como também a gente não fazer essa relação amorosa com Eurípides Barçanufo, né? Que trouxe essa essência. Gente, Eurípides, aí já é outra live, né, pra gente falar, que é maravilhosa também. Eurípides, ele dava aula de tudo, gente. Né? Pedagogo, olha lá, os pedagogos comandando o universo. Kardec, Eurípides. Então, ele dava de tudo, gente. Teologia, português, matemática, tudo era ele, né? E principalmente lá depois que os professores foram embora, abandonaram ele. Você sabe dessa história, Ed? Você sabe dessa história lá do Eurípides, da escola Allan Kardec? Conheço um pouco. Maria falou para ele que tinha que ser a escola espírita, né? Allan Kardec. E aí o povo começou a sair. Os alunos saíram e os pais começaram a tirar aqueles meninos, tal, e os professores abandonou também, foi embora. Aí ele falou, gente, aí foi daí que surgiu, né, essa questão dessa unificação também, né? Aí ele deu aula de tudo, sozinho. Olha para você ver. Então, astronomia, bem lembrado. Astronomia. Olha, gente, olha pra você ver. E aqui pertinho, Sacramento, né, Minas Gerais. Oi? Sacramento, Minas Gerais. Sacramento, isso. Exato. Então, assim, então essa unificação de saberes, eu falo que o Brasil, ele tem grande assim, importância nessa questão do espiritismo, né? Lógico que a gente tem grandes ícones extremamente importantes, né? Do lado político também, Dr. Bezerra de Menezes, né? Que a gente pode citar, relembrar, e principalmente nessa questão da escola espírita, né? Então, Eurípides Barçanufo, né? Que foi aí o nosso... Falo que ele eu tenho uma intimidade aí com o Eurípides, que eu converso ele de tete a tete. Mas, né? Gente, é bonito demais, sabe? Assim, essa questão do ensino. E ainda mais da questão da escola espírita, Ed, para você ver. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar uma escola espírita, saber da didática, mas assim, a gente fica deslumbrado, sabe? Do tanto que é bacana. E não é aquela questão, igual, por exemplo, né, de evangelização, né? Não, vou evangelizar o menino aqui. Não, não é isso, né? Não, é muito bacana, é muito bom. Tem não sei se você conhece, uma pedagoga chamada Dora Encontre. Ela, criadora da pedagogia espírita, né? Espírita, sei demais. Ela com esse método aí, ela coloca assim, né, que como que é feita o ensino, né, do espiritismo aliado com a educação, né, formal e tudo mais. Paulo assim. Freire. Ela cita Paulo Bastante. Freire, ela cita, né, o Allan Kardec, óbvio, e Eurípides, né? Tem até, são os pontos, diálogo, ação transformadora, são todas os eixos que Paulo Freire citava. Questão e Herculano Pires também. Herculano Pires também. Oi? Herculano Pires também. Ela conheceu Herculano Pires, inclusive, quando ela era menina. O Herculano Pires era pessoa de ir na casa, né, tal. E assim, ela coloca todas essas questões aí e traz Allan Kardec, né, como o educador, né, que uma coisa interessante que ela fala, assim, Allan Kardec estudou em Verdun, né, com Pestalozzi, ou seja, Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi, que era um educador também, né, e Pestalozzi, ele era discípulo de Jean-Jacques Rousseau, o iluminista. Tem um livro de Rousseau chamado Emílio ou da Educação, e Pestalozzi, ele seguia esse livro de capa a capa, assim, ele aplicava mesmo o contexto dessa educação segundo Rousseau, né? Que é aquela educação que não tem que ser só para as elites, ou seja, só para os príncipes e os militares, não, tem que ser para todo mundo. Então, Pestalozzi começou a fazer isso, e Allan Kardec foi estudar com ele e trouxe isso para, claro, né, a doutrina espírita, né? Então, assim, está no cerne do espiritismo, de acordo com o seu codificador, né, essa questão da educação, a educação inclusiva, que tem que ir para todo mundo mesmo. E quando o Paulo Freire ele propõe esse método de alfabetização, que como a gente falou aqui, 300 cortadores de cana foram alfabetizados em 45 dias pelo método, né, revolucionário do Paulo Freire. Isso aí possibilita a pessoa fazer o quê? Leitura. Olha só, tanto que é bonito uma pessoa poder abrir a Bíblia e ler. Abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e ler e compreender. Ou abrir um outro livro da sua religião, sabe? É libertador a pessoa poder
quando ela for votar, escolher os seus líderes, ela saber se informar, né, aquela coisa toda. Então, assim, é muito interessante mesmo isso aí, é muito bom. Lili, E é o o melhor seguinte, de tudo, Ed, é eu saber ler e interpretar, né? Porque tem exatamente, vários, né, leitores, né, mecânicos, de forma mecânica. Ele lê ali, mas ele não entende nada. eu Então, queria dizer, essa é a essência do Paulo Freire, né? Essa questão do aluno ter sentido aquele conhecimento ali, aquilo que esse talento ter sentido e aí ele uhum. aprender, E né? eu queria dizer para você que, assim, a gente falou que desse analfabetismo que é de leitura, mas infelizmente nós temos outros analfabetismos, né, na sociedade, né? Temos o analfabetismo político, o analfabetismo tecnológico, temos até se for dizer, o analfabetismo humano, né, que é a pessoa que é destituída de humanidade, aquela coisa toda. Então, Uhum. cabe muito a essa importância, a educação, trazer essas pessoas para dentro desse universo do conhecimento, né? de, 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 de poder ter essa emancipação que Paulo Freire tanto fala, né? Há pessoas que são analfabetas em espiritismo, acham que espiritismo é aquela coisa demoníaca de rituais, ou que só serve para interpretar sonhos, né? Nossa, o que eu recebo no meu direct de pessoas perguntando sobre Perguntando sobre os sonhos. sonhos. Mas, assim, são coisas que a gente deve fazer. Olha, eu prometi que a gente ia terminar faltando 10 minutos para dar uma respirada, já está na hora. Aí é o seguinte, eu queria agradecer muito a você por essa live maravilhosa mesmo. Acho que a gente podia pensar na live número 2 sobre Paulo Freire. Quero Vamos? agradecer a cada uma das pessoas que participaram aqui, escreveram. Infelizmente não dá para a gente ler tudo, mas a gente depois vamos ver o que a gente pode fazer para responder e tal. Pedir para as pessoas que ainda não seguem, seguir o perfil Uma Professora Espírita, que é, né, essa pessoa maravilhosa que está aqui conversando com a gente, Liliane Emanuele. E também, por favor, né, seguir o Somos Espiritismo também, dar uma moralzinha pro canal aí também. Né, Liliane? Com certeza. E agradecer, pessoal, aí de coração, né? A paciência conosco, né? Não somos ditadores de saberes de forma alguma, nós somos mediadores, né? Aqui, a nossa função aqui é, igual eu falei para vocês, e sempre repito e insisto que nós somos eternos aprendizes. Então, nós aprendemos muito com todos vocês, vocês aprendem com a gente, e aí a gente vai construindo esses saberes, uma paredinha de tijolinhos, conforme o nosso saudoso Paulo Freire, né? É isso Então, aí, nós pessoal. levamos essa mensagem aí a todos. Então, Liliane, muito obrigado. Pessoal, pedi uma chuva de coração aí para Liliane, viu? Aperta no coraçãozinho Oh, aí, ó, no cantinho esquerdo aí. Vamos dar uma chuva de coração para ela, todo o nosso carinho que ela merece, tal, por estar aqui fazendo essa live. Agora, eu queria convidar obrigada. todo mundo, inclusive eu estou me convidando também, para participar da próxima live que vai começar com a Liliane aí. Qual que é o tema, Liliane, da próxima live? Então, é um tema um pouco intrigante, mas vai ser um pouco desafiador, né? Vai ser pinga-fogo da mediunidade. Quem tem aquela dúvida, Isso. aquela curiosidade, só acompanhar agora às 20 lá no perfil Uma Professora Espírita com o Ítalo Vilar, do perfil Espiritualidade com Alma. Vai ser muito legal. Tá certo. Então, gente, só por esse motivo, a gente vai encerrar agora uns minutinhos mais cedo para Liliane dar uma respirada, encher a garrafinha dela de Chega a água, garrafinha. sabe? E assim, né, tá já bonitinha, prontinha para a próxima live. Então tá, Liliane, muito Tá obrigado. Fica com certo, Deus, Ed. tá? Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.